Fala galera, tranquilo? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aí de volta no meio dessa quarentena, no meio dessa loucura que é ficar em casa todos os dias, não sair de casa, para tratarmos de um assuntozinho novo. Lei dos senos e lei dos cossenos é o que a gente está vendo na Matemática 2. A gente inicia essa semana na Matemática 2 esse novo conteúdo. Vamos lá? Antes de falar propriamente da lei dos senos e dos cossenos, eu quero relembrar uma coisinha com vocês. Quando a gente tem um triângulo retângulo, observa aqui, ó, que tem um ângulo de 90 graus, tá? Então é um triângulo retângulo. A gente tem catetos e tem hipotenusa. A hipotenusa é esse lado aqui, né, oposto ao 90 graus, ó, que é o maior lado do triângulo. Isso aqui você já estudou até mesmo no ensino fundamental. Se eu tomar esse ângulo alfa como referência, o cateto oposto seria esse cateto aqui, ó, que está do outro lado, oposto a alfa. E o cateto adjacente é o cateto que está colado no alfa. Seria esse aqui. A hipotenusa é sempre o contrário a 90 graus. O que a gente tem nessa situação? Quando a gente tem triângulo retângulo, a gente pode usar o que eu chamo de SOHCAHTOA. Lembra do SOHCAHTOA? SOHCAHTOA, na verdade, é só um macetinho para você decorar as relações trigonométricas dentro do triângulo retângulo, que são elas o seno do ângulo alfa vai ser sempre o cateto oposto sobre a hipotenusa, por isso que o SO, seno oposto sobre a hipotenusa, cosseno adjacente sobre a hipotenusa, tangente oposto sobre adjacente. Então, SOHCAHTOA é só uma forma de você memorizar isso mais fácil. Isso aqui você já estudou. E isso só pode ser usado quando? Quando você tem esse ângulozinho aqui, ó, de 90 graus. Se o triângulo não for retângulo, se ele não tiver um ângulo de 90 graus, você esquece isso aqui. Beleza? Beleza, professor. Mas então, se não for triângulo retângulo, o que a gente pode fazer? É aí que entra a lei dos senos e a lei dos cossenos. Vamos começar com a lei dos senos. Ó. Vai estabelecer uma relação entre os lados e o seno dos ângulos de triângulos quaisquer. Veja bem, não precisa ser triângulo retângulo, pode ser qualquer triângulo, vai sempre valer a lei dos senos. Tenho aqui um triângulo com lado ABC e com ângulos alfa, beta e gama. Quando é que você vai usar normalmente a lei dos senos? A lei dos senos você vai usar normalmente quando você conhece um dos lados, então tem que ABC, você tem que conhecer um desses lados e conhecer ainda dois ângulos, conhecendo outros dois ângulos. A relação é a seguinte, ó. Você pega um lado, divide pelo seno do ângulo oposto, isso vai ser sempre um valor constante, ou seja, vai ser sempre igual. Se você pegar o A e dividir pelo seno do ângulo oposto, seno de alfa, vai ser igual a pegar o B e dividir pelo seno do ângulo oposto, que seria beta. Ou pegar o C e dividir pelo seno do ângulo oposto, que seria gama. Então a gente tem essa relação. O lado dividido pelo seno do ângulo oposto é sempre igual, é sempre constante. Beleza? Ah, professor, devo acreditar nisso? Devo apenas ter fé? Não, vou demonstrar para você. Vamos lá. A demonstração é bem interessante. Você consegue evoluir matematicamente falando quando você entende essa demonstração. Olha só. O que eu vou fazer? Primeiro, eu tenho o mesmo triângulo, tá, da figura anterior, mas primeiro eu vou traçar uma altura relativa ao lado C. Então, se eu traço uma altura vindo aqui do vértice do ângulo gama, traço a altura faz sempre 90 graus, certo? Sempre faz 90 graus com a base. Acaba que eu formei do lado esquerdo um triângulo retângulo e do lado direito outro triângulo retângulo. Primeiro, estudando aqui no lado esquerdo, a gente pode falar o que sobre o alfa? O cateto oposto ao alfa não é a altura H? Enquanto a hipotenusa, oposto a 90 graus, a hipotenusa não é o Bzinho? Então eu posso falar para vocês, nesse triângulo da esquerda, que o seno de alfa é H sobre B, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Passa esse B que está dividindo, passa para o lado de lá multiplicando cruzado. A gente vai ter que a altura H, na verdade, é B vezes seno de alfa. Vou fazer a mesma coisa, só que agora para o triângulo da direita. Então, no triângulo da direita, eu vou olhar para o ângulo beta e vou falar o seguinte. O seno de beta vai ser igual a quanto? Seno de beta. Seno não é o cateto oposto, ou seja, H, sobre a hipotenusa, ou seja, A. Então, seno de beta é H sobre A. Multiplica cruzado aqui, vai ter A seno beta é igual a H. Repara, do lado de cá eu encontrei uma igualdade para Hzinho. Do lado de cá eu encontrei outra igualdade para Hzinho. Como Hzinho é o mesmo sempre, não muda, significa que B seno alfa é igual a A seno beta. É a mesma coisa.
Então, igualando as duas equações que estão em roxo, a gente vai ter que A seno beta igual a B seno alfa. Agora eu vou pegar esse seno de alfa, como ele está multiplicando, eu vou passar para lá dividindo. E o seno de beta, como está multiplicando, passa para lá dividindo também. Conclusão, a gente chega que A sobre o seno de alfa é igual a B sobre o seno de beta. Pronto, está deduzido. Tranquilo? O mesmo vai valer também para o C, né? C sobre seno de gama. Poderia fazer a mesma demonstração, só que traçando a altura de outra forma. Aí eu chegaria na relação com C. Mas está provado já. Qualquer lado dividido pelo seno do ângulo oposto vai ser sempre igual ao outro lado pelo seno do ângulo oposto. Beleza? Isso é a lei do seno, gente. Quando é que você vai usar? Recapitulando. Normalmente, quando você conhece um lado, ó, vamos supor, eu conheço o Azinho, e conhece ainda dois ângulos, alfa e beta. Pronto. Aí fechou, você vai achar esse Bzinho aqui facilmente. Vamos lá, vamos aplicar isso. Letra A. Tem que achar o valor do x, hein? X é o lado que está oposto ao 45 graus. 20 é o lado que está oposto ao 30 graus. Ou seja, eu vou falar que x sobre seno de 45 é igual a 20 sobre seno de 30. Vou multiplicar cruzado. Vai ficar x vezes seno de 30 igual a 20 vezes seno de 45. Multipliquei cruzado. Quanto que vale o seno de 30? Aí tem que lembrar lá daquela tabelinha. Tabelinha que a gente viu lá na matemática 1, né? Ela vai ser útil aqui também. O seno de 30 é meio, então fica x vezes meio igual a 20 vezes o seno de 45. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então 20 raiz de 2 sobre 2. Como eu tenho sobre 2 do lado esquerdo e do lado direito da equação, eu posso simplificar. Corto 2 com 2, fica que x é igual a 20 raiz de 2. Tranquilo? Vamos para a letra B. 3 raiz de 6 é o lado oposto a 45 graus. Então eu posso falar que 3 raiz de 6 dividido pelo seno de 45 é igual ao nosso x dividido pelo seno de 60. Então x sobre seno de 60 igual a 3 raiz de 6 sobre seno de 45. Multiplica cruzado, vai ficar x seno de 45 igual a 3 raiz de 6 seno de 60. Vamos abrir agora. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então fica assim. Como tem o sobre 2 do lado direito e do lado esquerdo da equação, eu posso também cortar, simplificar. Fica x raiz de 2 igual a raiz de 6 vezes raiz de 3. É só você multiplicar quem está dentro. 3 vezes 6 não é 18? Então fica raiz de 18. Como eu quero x, eu tenho que pegar esse raiz de 2 e passar para lá dividindo. Então fica que x é igual a 3 raiz de 18 dividido por raiz de 2. Como é que eu posso fazer a divisão dessas duas raízes? Vamos dividir quem está dentro. 18 dividido por 2 dá 9. Então fica 3 raiz de 9. Só que a raiz quadrada de 9 é famosa, né? É 3. 3 vezes 3, 9. Então, raiz de 9 é 3. Fica 3 vezes 3. 3 vezes 3 igual a 9. Então, a resposta para esse x aqui, ó, ele vale 9. Beleza? Vamos então para a letra C. Determinar o valor de x, né? Qual é a diferença? A letra C, o x é um ângulo. Ele não é um lado, ele é um ângulo. Isso aqui é uma das raríssimas exceções onde a lei dos senos é utilizada quando conhece dois lados em um ângulo. Aqui a gente conhece o lado 6 e 6 raiz de 2 e conhece um ângulo de 45. Dá para usar a lei dos senos para descobrir o outro ângulo sem problemas. Ó. 6 sobre seno de x é igual a 6 raiz de 2 sobre seno de 45. Vou multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado vai ficar 6 raiz de 2 vezes seno de x igual a 6 vezes seno de 45. Eu posso fazer o quê? Pego 6 raiz de 2 e passa para lá dividindo. Vai ficar... Não, peraí. Fiz outra... Ah, não. Seno de 45. Seno de 45 não é raiz de 2 sobre 2? Beleza, eu vou abrir em raiz de 2 sobre 2. Agora sim. Eu tenho raiz de 2 do lado esquerdo e tenho raiz de 2 do lado direito da equação. Posso cortar o raiz de 2 com raiz de 2. Inclusive, eu tenho 6 do lado direito e 6 do lado esquerdo. Posso cortar. Eu corto 6 raiz de 2 com 6 raiz de 2. Fica aqui seno de x igual a meio. Epa! Seno de x igual a meio. Quanto é que vale x, então? X vale o ângulo cujo seno é meio. Lembra da tabelinha? O ângulo cujo seno é meio, o ângulo agudo, agudo é ângulo menor que 90 graus, vai ser o 30, né? Porque seno de 30 igual a meio. Conclusão, x igual a 30 graus. Tranquilo?
Lei dos senos é isso, não tem segredo. Pega um lado, divide pelo seno do ângulo oposto, isso vai ser igual para o outro lado, dividido pelo seno do ângulo oposto. Sempre é o seno do ângulo oposto ao lado, hein? Outra aplicação que tem da lei dos senos é quando a gente tem um triângulo inscrito, lembra do inscrito? Inscrito quer dizer que está dentro, ó. Um triângulo inscrito numa circunferência. A gente pode chamar também de uma circunferência circunscrita ao triângulo. Ó, inscrito está dentro, circunscrito está fora. Então eu posso falar que o triângulo está inscrito na circunferência ou que a circunferência está circunscrita ao triângulo. Dá no mesmo. Essa figura. Afinal, essa figura. Se você tiver essa imagem, um triângulo dentro da circunferência, para descobrir o raio, você pode usar a lei dos senos também. Como? Esse esqueminha de pegar um lado e dividir pelo seno do ângulo oposto, ele também vai ser igual ao diâmetro, ou seja, a 2r. Ó, o diâmetro da figura não é 2 vezes o raio? Então essa relação de um ângulo dividido pelo seno do ângulo oposto, que a gente está usando aqui na lei dos senos, também é igual a 2r. Tranquilo? Muito simples, ó. Muito simples mesmo. Dá uma olhada. Eu tenho aqui um triângulo inscrito na circunferência. Esse lado vale 10. Esse ângulo é de 30. O ângulo oposto é 30. Então, se eu pegar 10 e dividir pelo seno do ângulo oposto, pelo seno de 30, eu vou ter 2 vezes o raio. Como é que eu acho o raio, então? Substitui na fórmula. 10 sobre seno de 30 igual a 2r. Só que seno de 30 é meio, né? Então, fica 10 sobre meio, que é igual a 2r. Como é que você pega um número e divide por uma fração? Tá lembrado? Repete o primeiro, então repete o 10, e multiplica pelo inverso da fração, pelo inverso do segundo. Ou seja, pega o 10 e multiplica por, aqui não é 1 sobre 2, multiplica por 2 sobre 1. Não tem segredo, hein? Dividir frações tem que estar na cabeça. Então, 10 vezes 2 sobre 1 igual a 2r. 10 vezes 2 é 20, então 20 é igual a 2r. Passa o 2 do r para lá dividindo. Vai ficar 20 sobre 2, ou seja, raio é igual a 10. Você viu de onde veio esse raio? Saiu lá de dentro da circunferência. Ele veio pulando aqui, ó, pum, pum, pum. Qualquer coisa, volta o vídeo aí que você vai ver. Ele veio pum, 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 com esse barulhinho. Então, raio igual a 10. Vou fazer até um showzinho aqui pra vocês, ó. Viu? Opa, você pegou esse aí? Raio igual a 10. Aqui é rei do PowerPoint. Tem um PhD em PowerPoint. Vamos para a próxima. Lei dos cossenos. Lei dos senos, está fixado? Um lado sobre o seno do ângulo oposto é sempre igual ao outro lado sobre o seno do ângulo oposto. A lei dos cossenos vai ser o seguinte. Na lei dos cossenos você só precisa conhecer um ângulo. Está aqui, o ângulo alfa. Só que agora você conhece dois lados e quer descobrir um terceiro lado. O que você vai fazer? A formulinha, não vou deduzir porque não vale a pena, tá? Mas a formulinha, eu vou dar um macetinho para vocês decorarem. Tá vendo que ela é meio feia? O macetinho para vocês decorarem é o seguinte. Ela começa parecendo Pitágoras. Lembra do Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Então, esse início aqui parece Pitágoras. O que você vai ter que acrescentar? Essa coisa feia. Você vai acrescentar o seguinte. Menos 2 vezes esses lados que você botou aqui, ó. Que no Pitágoras seriam os catetos. Então, esses lados B e C. Então, menos 2BC, cosseno do ângulo alfa. Para fixar bem isso aqui, só fazendo exercício mesmo. Tá? Não adianta você decorar essa fórmula, não. Você tem que fazer exercício. Uma coisa que eu quero chamar a atenção. Esse lado Azinho que eu botei aqui, do lado esquerdo da igualdade, o lado que você vai usar aqui tem que ser sempre o lado oposto ao ângulo que vai estar aqui na fórmula. Tá bom? Então, se eu vou usar o ângulo alfa, a fórmula tem que começar com esse lado Azinho, que está oposto. Se eu fosse usar o ângulo que está aqui, ó, nesse ponto vermelho, eu teria que começar a fórmula com Czinho ao quadrado, porque é o lado que está oposto ao ângulo. Sempre, tá bom? Esse lado e esse ângulo devem ser opostos. Vamos praticar. Vamos para o exercício. Letra A. Tem que achar o valor do x. Conheço dois lados e conheço o ângulo. Epa! Conheço dois lados e conheço só um ângulo. Lei dos cossenos. Na lei dos cossenos, eu vou fazer o seguinte. Como eu conheço 120, eu tenho que começar com o lado oposto, que é x, né? Então, x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Começa aparecendo Pitágoras.
x ao quadrado igual a 10 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Aí eu boto menos duas vezes esses valores. Ó. Então, menos duas vezes 10 vezes 20. Ó, 10 vezes 20. Vezes o cosseno do ângulo que a gente está usando aqui, o cosseno de 120. E vamos começar a resolver. 10 ao quadrado é 100, 20 ao quadrado é 400. Aqui a gente tem 2 vezes 10 é 20. 20 vezes 20 é 400. Então fica menos 400. E o cosseno de 120, você vai ter que lembrar lá da matemática 1, do ciclo trigonométrico. Como é que você acha o cosseno de 120? 120 está no segundo quadrante, você lembra disso? Ou seja, o cosseno do 120 é negativo, então já botei um sinal de menos. Inclusive, o 120, para chegar em 180, lembra que a gente olha ali para 180? Para chegar em 180 faltam 60 graus. Então, na verdade, o cosseno de 120 é menos cosseno de 60. Que pela tabela, cosseno de 60 você sabe que é meio. Então vamos lá. 100 mais 400 dá 500. Menos 400 vezes menos meio. Né? Porque o cosseno de 60 é meio. Então, menos meio. Tem que fazer a multiplicação. Você não pode nunca fazer 500 menos 400. Porque você tem a multiplicação primeiro. Então, 400 vezes meio. Quando você faz menos vezes menos, vai dar mais. E 400 vezes meio é 400 dividido por 2, que dá 200. Então, x ao quadrado é 500 mais 200. X ao quadrado igual a 700. Ou seja, x vai ser raiz quadrada dos 700. Tranquilo? Raiz de 700. Essa raiz de 700, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar uma malandragem. 700 não é 7 vezes 100? Epa, então 700 eu escrevo como 7 vezes 100. Por que você fez isso, professor? Porque na hora de tirar a raiz quadrada, ó, qual é a raiz quadrada de 7? Eu não sei. Mas qual é a raiz quadrada de 100? É 10. Então raiz de 100 é 10, fica 10 raiz de 7, que eu não sei quanto é. Beleza? Que foi só um macetinho que eu usei para ficar mais rápido a questão. Transformei 700 em 7 vezes 100, raiz de 100 é 10. Então o 7 continuou lá dentro, mas o 10 saiu. 10 raiz de 7. Letra B. Tenho aqui um outro triângulo, o ângulo de 45, lado 10, lado 5 raiz de 2, lado x. Como eu vou usar o 45, eu tenho que começar a lei dos cossenos com o lado oposto a ele, ou seja, com x. Fica x ao quadrado igual a 10 ao quadrado mais 5 raiz de 2 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes 5 raiz de 2 vezes o cosseno de 45. Vamos brincar. 10 ao quadrado é 100. Então, vai ficar um 100 aqui. 5 raiz de 2 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. Raiz de 2 ao quadrado, quando você pega uma raiz quadrada e eleva ao quadrado, fica o próprio número aqui dentro, ou seja, fica 2. 2 vezes 10 é 20. E 20 vezes 5 é 100. Então fica 100 raiz de 2. O cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Continuando, 25 vezes 2 é 50. Então vai ficar 50. Enquanto aqui, raiz de 2 vezes raiz de 2, quando você pega uma raiz quadrada e multiplica por ela mesma, vai dar o próprio número, então dá 2. E 2 dividido por 2, ó. Tá vendo? Então, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Tudo isso está sobre 2. 100 mais 50 vai dar 150. Eu repeti, né? Mas daqui a pouco a gente soma. Eu posso cortar esse 2 de cima com esse 2 de baixo. Então fica só 100. 100 menos 100, 0. Mais 50 dá 50. Então x ao quadrado é igual a 50. Faltou o quadrado aqui. Ó. X ao quadrado é igual a 50. Então o nosso x ele é raiz de 50. Como é que eu vou descobrir a raiz quadrada de 50? Bom, vou usar o método tradicional. Eu vou fatorar esse número, 50, para descobrir a raiz quadrada dele. Então, olho lá em cima, vou fatorar o 50. 50. Posso dividir 50 por 2, né? Dividindo por 2 fica 25. Posso dividir o 25 por 5. 25 dividido por 5 dá 5. Posso dividir esse 5 por 5 de novo. E 5 dividido por 5 dá 1. Como eu estou querendo raiz quadrada, eu tento formar duplas aqui. Eu consigo formar uma dupla do 5. Ó. Tenho 5 duas vezes, então tenho uma dupla de 5. Quem faz dupla, no caso 5, quem faz dupla sai da raiz.
Então vai ficar 5. E quem não faz dupla, que é o 2, continua na raiz. Então 5 raiz de 2. Beleza? Se você não lembrava como que tirava a raiz quadrada, dá uma voltada aí no vídeo e vê de novo essa resolução. Fatora, faz duplas. Ah, fez dupla, sai da raiz. Não fez dupla, fica lá dentro. Então 5 raiz de 2. Esse é o valor do x. Beleza? Fizemos aí 2 exemplos de lei dos cossenos. Bom, agora mais alguns exercícios para a gente. Vamos fazer essa primeira questão. José adquiriu recentemente um terreno no formato de um triângulo ABC e deseja murar o lado BC. Então ele quer botar um muro aqui no lado BC. Não sabia nem que esse verbo existia, murar. Sabendo-se que AC é igual a 100 metros, e considerando raiz de 2 como 1,41 e raiz de 6 como 2,44, determine a medida do lado a ser murado. Então ele quer saber qual é o valor da medida desse lado CB. Vamos lá? Vem comigo, hein? Primeiro, como é que eu vou identificar se a questão trata de lei dos senos e lei dos cossenos? Como é que eu sei? Eu quero o lado CB, vou chamar o lado CB de x. Beleza? O que é que eu percebo aqui? Eu conheço apenas um lado. Eu só conheço um lado. Só que eu conheço 2 ângulos. Epa, então é lei dos senos. Se eu conhecesse 2 lados e um ângulo, lei dos cossenos. Mas eu conheço um lado só e 2 ângulos. Então a lei do seno sempre. Beleza? Bom, então esse x vai estar sobre o seno do ângulo oposto a ele, que é 30 graus. Então x sobre seno de 30 é igual a 100 sobre seno do ângulo oposto a ele. Beleza? Só que qual é o ângulo que está oposto a 100? A gente pode descobrir. Porque a soma dos ângulos tem que dar 180. Então vai ter 105 com 30, que dá 135. Para fechar 180, faltam 45 aqui no vértice B. Então tem um ângulo de 45. Montando a lei dos senos, x sobre seno de 30 igual a 100 sobre seno de 45, a gente vai ter o seguinte. Multiplicando o cruzado, x seno de 45 igual a 100 seno de 30. Abre seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, e abre seno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Desculpa, gente, seno de 30 é meio. Desculpa. Seno de 30 é meio. Corto o 2 aqui de baixo com o 2 aqui de baixo. Do lado direito e lado esquerdo pode simplificar. Então, x raiz de 2, só que raiz de 2 é 1,41. Então, x vezes 1,41 é igual a 100. Pega esse 1,41, passa para lá dividindo. Vai ficar que x é igual a 100 sobre 1,41. 100 dividido por 1,41 vai ser igual a 70,92. Achei o valor do x. 70,92. Deu para entender? O que tem que ficar de aprendizado aí? Eu conhecia só um lado. Se eu só conheço um lado, não tem como eu usar a lei dos cossenos. Na lei dos cossenos eu preciso ter pelo menos 2 lados, gente. Beleza? Então, lei dos senos. Vamos para a próxima questão? Bora lá. Bora lá então para a segunda questão. Lá da Federal da Paraíba, hein? A prefeitura de certa cidade vai construir sobre um rio que corta essa cidade uma ponte que deva ser reta e ligar 2 pontos que deve... que deve ser reta e ligar 2 pontos, A e B, localizado nas margens opostas do rio. Para medir a distância entre esses pontos, um topógrafo localizou um terceiro ponto, C, distante 200 metros do ponto A, e na mesma margem do rio onde se encontra o ponto A. Usando um teodolito, o topógrafo observou que os ângulos BCA e CAB mediam respectivamente 30 e 105 graus. Pessoal, isso aqui estou dando na figura já, hein? Ó, o ângulo de 105 aqui, o ângulo de 30 aqui, esse lado de 200 metros. Aí ele pergunta, com base nessas informações, é correto afirmar que a distância em metros do ponto A até o ponto B é de quanto? Tem que achar então essa distância aqui, ó, de A até B. Bom, vou chamar ela de x, tá? Então, x é a distância de A a B. O que a gente vai fazer? Você só conhece um lado, ó, 200 metros, só um lado. Então, lei dos cossenos não vai rolar. Vou usar a lei dos senos, ó. Vou falar que x sobre seno de 30 é igual a 200 sobre o seno do ângulo oposto a 200. Só que a figura não falou qual é o ângulo que é oposto a 200. Não tem problema, porque a gente sabe que a soma aqui dentro é 180. Já foi 105, já foi 30, faltam quanto para 180? Faltam 45 graus. Então o ângulo oposto a 200 é 45.
Apliquei a lei dos senos. Um lado sobre o seno do ângulo oposto é igual ao outro lado sobre o seno do ângulo oposto. Vou multiplicar cruzado, vai ficar x seno de 45 igual a 200 seno de 30. Abre seno de 45 e abre seno de 30. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, seno de 30 é 1 sobre 2. Posso cortar o sobre 2, que tem dos dois lados. Então vai ficar x raiz de 2 igual a 200. Pega o raiz de 2 que está multiplicando e passa para lá dividindo. Fica 200 dividido por raiz de 2. Só que se você observar, nenhuma alternativa tem 200 sobre raiz de 2. Por quê? Raramente na matemática a gente dá a resposta com uma raiz no denominador da fração. A gente tem que racionalizar, a gente chama de racionalizar, que é o quê? É simplesmente tirar a raiz do denominador. Como que a gente faz isso? A gente vai multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Por quê? Se você multiplica em cima por raiz de 2, fica 200 raiz de 2. Se você multiplica embaixo por raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Então, 200 raiz de 2 sobre 2. Agora você pode dividir. 200 dividido por 2 dá 100. Então, fica que x é igual a 100 raiz de 2. É o que tem lá na letra D. Tranquilo? Vamos para a próxima. Terceira questão. Uma praça circular de raio R foi construída a partir da planta da figura abaixo. O segmento BC, AB e CA simbolizam ciclovias construídas no interior da praça. Sabendo que AB é igual a 80, de acordo com a planta e as informações dadas, é correto afirmar que a medida de R é igual a quanto? Então, ele falou que AB, ou seja, esse lado do triângulo, vale 80. Se eu fizer 80 dividido pelo seno de 60, que é o ângulo oposto a ele, eu sei que vai dar 2 vezes o raio. Então, vamos achar o raio. 80 sobre seno de 60 é igual a 2R. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, fica 80 sobre raiz de 3 sobre 2. Como é que você pega um número e divide por uma fração? Você repete esse número, repete o 80. E multiplica pelo inverso da fração. Então, você multiplica por 2 sobre raiz de 3. 80 vezes 2 é 160. Então, vai ficar 160 em cima. Esse 2 que está multiplicando o raio vem para cá, ó, multiplicando o cruzado aqui embaixo, fica 2 raiz de 3. 160 divide por 2 dá 80. Então, vai ficar 80 dividido por raiz de 3. Mais uma vez, a gente não dá resposta com a raiz embaixo, no denominador. Como é que você tira essa raiz de 3 aqui? É só multiplicar em cima e embaixo pelo próprio raiz de 3. Em cima, fica 80 vezes raiz de 3, que dá 80 raiz de 3. E embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 é o próprio 3. Então, achamos o raio. 80 raiz de 3 sobre 3 é o que tem lá na letra B. De beleza? Alguma dúvida? Quarta questão. Ao coletar os dados para um estudo topográfico da margem de um lago, a partir dos pontos A, B e T, um técnico determinou as medidas AT igual a 32, BT igual a 13 e o ângulo ATB igual a 120 graus. Calcule a distância em metros aproximadamente entre os pontos A e B, definidos pelo técnico nas margens desse lago. Eu tenho que achar então... Tem que achar então o lado AB. O lado AB eu vou chamar de X. Fechei um triângulo ali, chamei de X. E vou fazer o quê? Essa questão, você conhece dois lados e conhece apenas um ângulo. Ou seja, tem que ser lei dos cossenos. Vai ser x ao quadrado igual a 32 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Menos 2 vezes 32 vezes 13 vezes o cosseno de 120. Né? Então, aplico na lei dos cossenos. Lembrando, se eu estou usando 120 graus, eu tenho que começar a lei dos cossenos com o lado oposto, ou seja, com x. Por isso que é x ao quadrado primeiro. 32 ao quadrado é 1024. 3 ao quadrado é 169. 2 vezes 32 vezes 13 é 832. Já adiantei as contas para vocês. O cosseno de 120 está no segundo quadrante. Ou seja, no ciclo trigonométrico, que a gente viu lá na matemática 1, o 120, como está no segundo quadrante, ele vai ser com cosseno negativo. Por isso que o sinal está de menos. Enquanto o valor mesmo dele vai ser do arco de 60 graus. Por quê? 120 para 180, faltam 60 graus. Então vai ser igual ao do 60, só que negativo.
1024 mais 169 dá 1193. Cosseno de 60 é meio, então por isso que aqui a gente botou menos meio. Menos vezes menos é mais, por isso que veio parar um mais aqui embaixo. 832 vezes meio, ou seja, dividido por 2, dá 416. Então, x ao quadrado vai ser igual a essa soma, que dá 1609. Então, quanto é que vale o x? X vai ser raiz quadrada de 1609. Pessoal, repara que ele quer um valor aproximado, aproximadamente. O que a gente pode fazer? Você concorda comigo que 4 vezes 4 é 16, né? Beleza, então 40 vezes 40 vai dar 1.600. 40 vezes 40 é 1.600, pô, deu quase 1.109, né? Ou seja, a raiz desse número é aproximadamente 40. Aproximando dá 40. Beleza? Para a próxima, quinta questão. Paulo e Marta estão brincando de jogar dardos. O alvo é um disco circular de centro O. Paulo joga um dardo que atinge o alvo num ponto, que vamos denotar por P. Em seguida, Marta joga outro dardo, que atinge um ponto denotado por M. Sabendo-se que a distância do ponto P ao centro O do alvo é PO igual a 10, que a distância de P a M é PM igual a 14, isso já está no desenho, tá? E que o ângulo POM, então o ângulo aqui no O, mede 120 graus, a distância em centímetros do ponto M ao ponto O é de quanto? Tem que achar a distância do M até o O. Peraí, eu vou chamar de x, né? Então, peraí um segundo. Vou chamar essa distância aqui do mouse de x, ou de M até O. E vamos brincar. Vou montar a lei dos cossenos. Só que o ângulo que eu conheço é esse aqui, ó, de 120 graus. Então, eu tenho que começar com o lado oposto, que seria 14. Então, começando com 14, vai ficar 14 ao quadrado igual a 10 ao quadrado mais x ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes x vezes o cosseno de 120. Pessoal, é comum, quando a gente usa a lei dos cossenos, é comum cair numa equação de segundo grau, que é o que vai acontecer nessa questão. Quando que vai cair na equação de segundo grau? Quando o ângulo que você tiver, por exemplo, aqui é o 120, o ângulo que você tiver não for o ângulo oposto ao seu x. O nosso x não é m, ó. Então, na equação, o x aparece aqui, ao quadrado, e aparece aqui. Então, vai cair numa equação de segundo grau. Repara, quando eu faço 14 ao quadrado dá 196. 10 ao quadrado dá 100. X ao quadrado é x ao quadrado, né? 2 vezes 10 é 20, então menos 20x. O cosseno de 120, a gente já fez numa questão anterior, é igual a menos cosseno de 60. Então, vou substituir esse cosseno de 60 aqui, que vale meio, né? Vai ficar menos meio. Substituir. Menos vezes menos dá mais, então fica um mais. E 20 vezes 1 sobre 2 é a mesma coisa que 20 dividido por 2, que dá 10. Pega o 196, passa para cá. Fica 100 menos 196, ou seja, dá menos 96. Conclusão, a gente caiu aqui numa equaçãozinha de segundo grau, conforme eu havia dito. Na equação de segundo grau, a gente tem que identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C. Por quê? Porque a gente vai aplicar o Bhaskara, lembra do delta? Então, o A vale 1, porque o A é sempre quem multiplica o x ao quadrado. Então, 1. O B vale 10, porque B é quem multiplica x. 10. E o C é quem está sozinho, que seria o menos 96. Então, aplica no delta. Ó, delta é B ao quadrado menos 4AC. Vai ficar 10 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 96. Substituindo A, B e C nessa fórmula. 10 ao quadrado é 100. E menos vezes menos é mais. 4 vezes 96 é 384. Então, achei o delta. Delta vale 484. Vou finalizar agora com a formulinha do x, que é menos b, mais ou menos, raiz do delta sobre 2a. Substitui todo mundo. Ó. Se o b vale 10, eu vou substituir aqui o menos b, vai ficar menos 10. Só que tá vendo que eu tenho uma raiz quadrada de delta? Então eu preciso saber quanto é que é a raiz quadrada de 484. Como é que eu descubro? Fatoro. Vou fazer a fatoração aqui, ó. Se liga. 484. Dá para dividir por 2? Dá. Fica 242. Dá para dividir por 2 de novo? Dá. Fica 121. 121 dá para dividir por quanto agora? Galera, 121 dá para dividir por 11, que dá o próprio 11.
O 11 dá para dividir de novo por 11, que dá 1. Como eu quero a raiz quadrada, olha a fórmula, raiz quadrada do delta, né? Eu formo duplas. Consigo formar uma dupla com o número 2 e consigo formar uma dupla com o número 11. Lembra, quem faz dupla sai da raiz. Quem não faz continua na raiz. Como todo mundo fez, eu não vou ter mais raiz. O 2 sai da raiz, o 11 sai da raiz. 2 vezes 11 dá 22. O 2 saiu, o 11 saiu. 2 vezes 11, 22. Então, beleza. Substituindo aqui, vai ficar menos 10 mais ou menos o 22, que é a raiz do delta. 22. Dividido por 2. Vou fazer primeiro menos 10 mais 22, que aí fica mais 12, que dividido por 2 dá 6. Agora eu vou fazer menos 10 menos o 22, que dá menos 32. Divide por 2 dá menos 16. Qual você acha que é o valor do x? É mais 6 ou é menos 16? Como x é o nosso lado MO, eu nunca vi lado de triângulo com valor negativo, não sei vocês, né? Ou seja, tem que ser positivo, tem que ser 6. 6 é o que tem lá na letra D. Tranquilo, galera? Alguma dúvida? Qualquer coisa pode perguntar, hein? Essa aí eu acho que era a questãozinha mais difícil que tinha na nossa aula. Mais difícil sim, mais trabalhosa também, né? Porque cai numa equação de segundo grau. Então começa a dar um trabalhinho a mais. Pessoal, fica com o seguinte, ó, memoriza o seguinte. Lei dos senos, você vai aplicar quando você conhecer, normalmente, tá? Quando você conhecer dois ângulos e um lado. Lei dos cossenos vai ser o contrário, quando você conhecer dois lados e um ângulo. Fica com isso na cabeça, tá bom? E para aplicar as formulinhas, só fazendo exercício mesmo para você pegar bem. Show? Estou à disposição de vocês porque vocês precisarem. Qualquer coisa é só mandar um WhatsApp, mandar e-mail, mandar torpedo, SMS. Pode chamar no Instagram, onde se quiser. Estarei à disposição de você, tá bom? Tchau!